Paulo Guedes. Boa noite a todos, amigos, governador, ministros, deputados, cadê o Marinho? Cadê o Marinho? Ele passou, cadê ele? Está aí? Ministro Marinho? Ele ia sair mais cedo. Pois é, todo mundo diz que eu brigo com ele, eu estou fazendo questão de achar ele aí para dar um abraço nele. Eu dei um abraço logo que cheguei, porque durante as batalhas, todos estão querendo fazer o bem, fazer o certo, e é natural, não é? Solta aqui, peraí, empurra para lá, mas não. O mais importante são os fatos, e os fatos hoje, eu queria celebrar com vocês o seguinte: o Brasil está em pé de novo, a inflação está descendo, o crescimento está aumentando, os empregos estão vindo, são 100 milhões de brasileiros pela primeira vez trabalhando, nunca teve tanto brasileiro trabalhando. Hoje, numa reunião com o IBGE, me diziam que está impossível achar recenseadores no sul do Brasil, porque já está quase que em pleno emprego lá embaixo. E nós vamos, daqui até o fim do ano, nós possivelmente, eu tinha dito que nós íamos rever a taxa de crescimento o tempo inteiro para cima esse ano, e eles iam rever lá fora o tempo inteiro para baixo. Já se fala abertamente em recessão nos Estados Unidos, se fala abertamente em recessão na Europa, e o Brasil ao contrário. O Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. Nós atravessamos o pior dos pesadelos. Eu me lembro e faço questão primeiro de saudar em nome do presidente Bolsonaro. Não pôde estar aqui hoje, mas ele mandou um abraço para todos, e eu vou contar um episódio que confirma esse carinho e essa atenção que ele tem com o setor. Nós estávamos uma vez reunidos lá, o ministro Bruno deve se lembrar também, porque assim que a pandemia se abateu sobre nós fizemos várias reuniões, era de manhã, de tarde, de noite, passamos 2 anos, 3 anos praticamente sem férias, sem sábado, sem domingo, e trabalhando em medidas, uma atrás da outra, algumas com mais efeito, algumas com menos efeito. Mas eu me lembro um dia que o presidente chegou lá, o presidente apareceu lá, nós estávamos trabalhando, chega o presidente lá, com o Paulo Somuti. Chegou lá e falou: olha, PG, temos que dar uma solução. O que houve? Pessoal de bar e restaurante, está todo mundo fechado, está todo mundo sofrendo, precisamos fazer uma medida aí qualquer. O Pense nasceu, o bem nasceu ali. O bem nasceu, o nosso produto que preservou 11 milhões de empregos. Porque primeiro nós pensamos justamente no pessoal que vende, como diz o presidente, são os invisíveis, né, os vulneráveis. É o pessoal que vendia garrafa de água no sinal, vendia garrafa d'água no jogo de futebol, e essa turma ficou presa em casa. Então, o nosso primeiro pensamento foi para os mais vulneráveis, 68 milhões, digitalizamos 68 milhões de brasileiros, descobrimos 38 milhões de invisíveis, os outros já estavam em assistência social, e nós estamos atacando esse problema quando começaram as demissões em massa. E aí os restaurantes, bares fechando, e chega lá o Paulo Somuti com o presidente, e o presidente: temos que dar uma solução para esse pessoal e tal. E aí ele virou e falou assim: eu não gostaria de demitir todo mundo, mas eu vou ter que demitir, porque eu vou ficar fechado. Aí nós até conversamos: mas vem cá, não dá para funcionar, fecha o restaurante, porque ninguém vai lá, mas mantém a cozinha, porque aí o pessoal da vizinhança pode pedir comida, etc. Vamos deixar pelo menos pulsando, nós não podemos deixar o Brasil colapsar. Mas é muito difícil, como é que nós vamos pagar a folha? Paga um pedaço da folha. E aí ele foi embora. E aí nós sentamos e operacionalizamos essa medida, que era: se você for demitir alguém, liga para a gente paga uma parte do salário. E até hoje, aonde eu vou, tem alguém que se aproxima e fala assim: eu quero agradecer muito ao senhor e ao presidente Bolsonaro e à equipe econômica e tal, porque eu fui mandado embora, nosso hotel fechou, tinha acabado de inaugurar, isso foi lá no Ceará, quando eu tirei férias dia 17 de dezembro do ano passado, só consegui sair dia 4 de janeiro. Eu tirei férias e não consegui tirar as férias. Aí fiquei de 4 de janeiro a 8 de janeiro. Eu estou contando isso porque tem a ver com esse projeto de transação tributária. Eu cheguei lá no hotel e veio o jardineiro e falou assim: eu quero agradecer ao senhor, porque eu fui demitido, o hotel foi inaugurado e 3 meses depois o hotel fechou. E nós todos fomos demitidos. Só que vocês criaram um programa
que o dono do hotel nos chamou de volta para manter, para evitar maresia, de estragar a televisão, estragar as geladeiras, os minibares, todos os troços. Vamos manter o hotel funcionando, pelo menos na parte da manhã, faz a limpeza, faz a manutenção, porque nós estamos pagando só metade do salário. A outra metade o governo paga. Então, esse agradecimento, bom, foi o jardineiro, depois à noite eu jantando no hotel, veio o garçom, agradeceu também, todo mundo agradecendo. E isso eu tenho visto em toda parte. Às vezes eu estou num restaurante e a pessoa chega, olha, eu ia ser mandado embora e fui mantido pelo programa de vocês. Então, o Bruno estava lá, conduziu brilhantemente esse trabalho, nós digitalizamos 11 milhões de brasileiros cujos empregos foram mantidos. Então, nós perdemos 1 milhão e pouco de empregos logo no início da pandemia, recuperamos ao longo do ano, íamos sempre nas reuniões da CAGED, lá estava o Bruno Labianco também comandando as nossas pesquisas de geração de emprego junto às empresas, recuperamos esse 1 milhão de empregos e depois preservamos mais 11 milhões. E dali para frente seguimos, já criamos mais de 14 milhões de empregos desde o fundo do poço, mais de 3 milhões sendo empregos formais, mais de 1 milhão sendo nesse setor só nos últimos 12 meses. Então, o Brasil está em pé, o Brasil atravessou 2 grandes guerras, pagou pelas guerras, nossa dívida que estava em 76,5% do PIB, foi para 78,2%, quer dizer, menos de 2% de aumento. Governos anteriores que não enfrentaram guerra nenhuma aumentaram a dívida mais do que nós. Ou seja, todo mundo que está aqui enfrentou a guerra, pagou, não levou conta nenhuma para filhos e netos para frente. E nós estamos em pé de novo e com um futuro muito bom. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eu quero falar só rapidamente primeiro sobre esses dias tenebrosos que foram aqueles dias iniciais. Com muito receio, economistas, empresários, às vezes políticos me ligando, desesperados, como é que vai ser, como é que o Brasil vai sobreviver, e a doença matando brasileiros. Então, eu hoje olho para esses dias como um período muito difícil, mas onde os brasileiros mostraram a coragem, a resiliência, a força, a colaboração, o espírito de solidariedade. Quer dizer, nós estivemos juntos e atravessamos isso juntos. Esse pesadelo ficou para trás. Esse pesadelo ficou para trás. 98% da população adulta brasileira vacinada, retorno seguro ao trabalho, o setor de bares e restaurantes voltando com toda a velocidade. E aí, nesse curto período que eu saí de férias, são as coisas, curiosidades de Brasília, né? Todo mundo acha que eu sou meio durão, que eu vou segurar os custos. Nós já tínhamos desenhado a medida da transação tributária para perdoar a dívida de bares e restaurantes. Nós desenhamos a transação tributária, e eu me lembro do nosso time trabalhando junto e a gente falando assim, olha, se um bar ou um restaurante ficou fechado 6 meses, só trabalhou 6 meses, é inaceitável chegar lá agora e cobrar imposto nesses 6 meses que ele ficou fechado. Tem que dar um perdão de 50%. Se ele ficou fechado o ano inteiro, é perdão de 100%. E aí nós desenhamos a tabela, fizemos a tabela juntos, aprovamos com o senador Fernando Bezerra, que era o relator da medida, estava tudo pronto para ser aprovado. Mas tem sempre alguém que julga a gente erradamente e fala assim, vou esperar ele sair, porque aí a gente aprova de um jeito um pouquinho melhor. Resultado, foram lá, quando eu saí, enfiaram rapidamente lá no Palácio, e deram uma melhoradinha, acharam que estavam melhorando, melhoraram uma coisa, mexeram na outra, esqueceram de botar a compensação. Nós tínhamos botado uma compensação tributária. Quer dizer, alguém resolveu fazer um favor, uma compensação que nós íamos usar para salvar os bares e restaurantes. Alguém chegou lá e falou, ó, tira essa compensação aqui, porque é do setor tal, não vamos mexer, não, é importante, aproveita que o Paulo Guedes está dormindo, mexe nesse troço aqui, e vamos aprovar diferente. Resultado, o presidente teve que vetar, porque foi aprovado de uma forma que juridicamente ia deixar o presidente exposto. Então, o presidente que gosta do setor, eu que desenhei a medida, nós todos fomos, na verdade, enganados, entre aspas. Alguém mais esperto chegou lá, tentou fazer alguma coisa e acabou prejudicando o setor. Então, eu quero dizer o seguinte, primeiro, agradecer a inspiração pela criação do programa, que foi exatamente essa preocupação com o setor e o reconhecimento de que é um setor que gera muito emprego e que era importante nós mantermos os brasileiros alimentados. Como é que você vai ficar em casa?
Cá em casa você precisa do campo, trazendo alimentação, você precisa dos restaurantes funcionando, entregando para quem quiser e está em distanciamento social, mas pelo menos ter a possibilidade de alimentar a família, tem recurso, encomenda, liga por telefone, pede a comida. Então, esse reconhecimento sempre existiu. O presidente, particularmente no caso do setor, foi ao nosso ministério, eu me lembro muito bem, e com o Paulo chegaram lá e pediram essa atenção especial. Desse pedido de atenção saiu uma medida muito bem sucedida, que foi o BEM, o programa que preservou 11 milhões de empregos, e que depois nós renovamos de novo. E logo depois veio o Pronamp, que também, só para saberem, agora nós acabamos de renovar o Pronamp, tem menos de 30 dias, já saíram mais quase 10 bilhões para quase 100 mil empresas, 95 mil empresas, 9 bilhões e 700 para 95 mil empresas. Está lá o Meles. $1 bilhão por dia, 10 dias, $1 bilhão por dia, 95 mil empresas, pequenas e médias. Então, o Brasil está bombando de novo, o Brasil está voltando com toda a força, graças à resiliência, ao esforço, ao trabalho, à convicção de cada um de vocês, enquanto muita gente ficou jogando bomba, atirando pelas costas, sabotando. Toda a Arca de Noé tem um pica-pau, né? O pica-pau bate tentando afundar a arca, mas tem muita gente boa a bordo e a gente acaba salvando a economia. Então, quero agradecer muito, celebrar com vocês essa vitória da economia brasileira, da resiliência, está todo mundo em pé de novo. O Brasil vai surpreender, eu dizia, taxa de desemprego era 12% quando a doença chegou, nós somos a 14,9%, quase 15%, voltou para 12%, para 11%, para 10%, para 9,3% e vai para 8%. Antes do ano acabar, nós estamos descendo em 8%. E 8% não se vê desde 2003, 2004. Nós vamos terminar o ano com a menor taxa de desemprego que nós já vimos nesses últimos 10, 15 anos. A mesma coisa com o nível de emprego, 100 milhões de brasileiros trabalhando. O PIB é a mesma coisa. Primeiro ano diziam que nós não íamos conseguir fazer as reformas. Fizemos as reformas. Segundo ano, não íamos conseguir, íamos cair 10% do PIB, caímos 3,9%. Depois, terceiro ano, não íamos conseguir voltar. Eu dizia que nós íamos voltar em V, voltamos 4,5%. Aí, no último ano, não vai crescer. A previsão dos bancos era de menos 1,5%, depois passou para menos 0,5%, depois passou para mais 0,5%, depois passou para 1,5%, e agora está todo mundo dizendo que vai ser 2,2%. Eu acho que vai ser mais. Nós vamos crescer mais do que eles estão achando de novo. Eles vão continuar revendo para cima até o final do ano. Então, o Brasil está vivo, está bombando, e aí vem a melhor notícia. Nós temos uma plataforma de investimentos, uma fronteira de investimentos já contratados de 890 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, um grande, excepcional ministro, como um Tarcísio, por exemplo, ele tem um orçamento de 8 bilhões, tem uma capacidade de execução, ele executa 98% do orçamento. O próprio Marinho tinha um orçamento de 6, 7, 8 bilhões também. Ora, quando você tem 800 bilhões, 890 bilhões para os próximos 10 anos, 90 bilhões por ano, isso é 10 vezes o que o Marinho, 10 vezes o que o Tarcísio consegue investir. Isso tudo é setor privado, tudo é setor privado, não depende de nós mais. Nós produzimos um ambiente com marco do saneamento, lei de falência, independência do Banco Central, cabotagem, setor elétrico, saneamento. Um exemplo bom de saneamento é a SEDAI, por exemplo. A SEDAI sozinha, pela SEDAI, na desestatização, foram pagos 20 bilhões de outorga e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. Então, são 50 bilhões. Isso é 6 vezes o que um ministro nosso pode fazer. Então, tem uma avalanche de investimento vindo para o Brasil, que o Brasil não depende mais. É claro, se fizer muita besteira, destrói. Mas o Brasil não depende mais do governo mandar fazer uma obra, fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós criamos um ambiente de negócio que já tem contratação de 890 bilhões, 10 vezes o que um ministro investe, já contratado ano a ano. O Brasil está condenado a crescer, o Brasil vai crescer de qualquer jeito. A pergunta é se a inflação vai ser 4, vai ser 5 ou vai ser 6. Mas que vai crescer, vai, o desemprego vai cair, as condições de vida vão melhorar. Então, eu quero deixar essa mensagem. O Brasil está muito bem posicionado, inclusive lá fora. Nós temos conversado, agora mesmo eu estava mandando mensagem para o secretário-geral da OCDE, Matias Corman, que é
Ele é um alemão, ele é a nacionalidade alemã, mas na verdade ele era australiano, é um sujeito de cabeça aberta, e ele conseguiu colocar um sistema de 3 pilares lá fora, que é o seguinte: condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental, e ele entendeu o seguinte: olha, nos ajudem, em vez de ficar criticando. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame? Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí deu outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vão embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que está. Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil, eles estão abandonando a França também. Então a França é melhor, ou eles abrem o mercado para nós, Mercosul, nós, os argentinos, para nós entrar, ou eles vão ficar irrelevantes para nós vamos embora para o outro lado. Então hoje existe essa percepção. E quando começou essa guerra da Ucrânia, a ficha caiu para eles, a ficha caiu tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. A secretária Yellen, que também ficou próxima a nós, eu converso com ela, fico 1 hora no telefone, trocando ideias sobre o que está acontecendo lá fora, como é que o Brasil pode ajudar. O Brasil ajudou muito, foi muito decisivo numa reforma tributária que houve, e eles também estão nos ajudando no acesso ao CDE. Então ela dizia o seguinte: todos os investimentos, o mundo não será o mesmo. Depois do Covid e depois dessa guerra na Ucrânia, o mundo não será o mesmo. Porque o que aconteceu? A coisa mais importante que vai acontecer nos próximos 10 anos é a reconfiguração das cadeias produtivas. Todas as cadeias produtivas vão ser reconfiguradas. E ela dizia, e é bastante evidente isso, vocês podem acompanhar pelos jornais, vocês podem ler pelos jornais, o seguinte: o Ocidente está vulnerável. Não adianta você ter as fábricas de semicondutores em Taiwan, porque é um requisito de logística, esse troço tem que estar perto. Quando começou o Covid, pararam os portos, todos os portos na China, os portos em Taiwan, tudo parou, travou por causa do distanciamento social, as cadeias produtivas se romperam. Então eles aprenderam o seguinte: amanhã, se tiver uma outra doença dessa, ou se tiver uma guerra, qualquer coisa que acontecer, os semicondutores estão muito longe. Então você para 5G, você para indústria, você para automobilista, você para tudo no Ocidente, porque o fornecedor está longe demais. Então tem que ter um requisito logístico agora, que é o seguinte: eles chamam de nearshore, tem que estar pertinho. Agora, só perto não adianta, porque, por exemplo, a Rússia está do lado da Europa, mas não é confiável a Europa. Então tem que ser nearshore e tem que ser friendshore. Tem que estar pertinho, que é um requisito logístico. Agora, tem que ser amigo. Quem é que está pertinho e amigo? Da Europa e dos Estados Unidos. Quem é que está pertinho e estamos juntos? Está falando com a gente. Então, o Brasil é o local ideal para o reposicionamento, para essa reconfiguração de cadeias produtivas. E não é só nessa parte de semicondutores, de indústria automobilística, fornecimento de segurança alimentar, é também fundamentalmente agora a segurança energética. Então, o Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo. O sujeito, quer dizer, nós estamos feito aquele cara lá em Singapura, que a cidade é limpinha, porque tem uma multa de $1.000 se você jogar alguma coisa no chão, e aí o sujeito joga um negocinho no chão, você vai lá e fala, pô, suja o mundo, sujando o chão. É mais ou menos conosco. Nós preservamos 66% do nosso território nativo, é a matriz energética mais limpa do mundo, já tem 10% de eólica, 5% de solar, vai dobrar nos próximos 5 anos. Quer dizer, empresas dinamarquesas, alemãs, eu conversei, Iberdrola na Espanha, todos planejando aumentar os investimentos em matriz limpa, eólica no Brasil. O vento no Mar do Norte é turbulento e é intermitente. No Brasil ele é contínuo, direcional. Então, a manutenção, os coletores não precisam ser flexíveis, como tem que ser no mar turbulento, nos ares turbulentos do Mar do Norte. Aqui eles podem ser fixos,
a manutenção é mais barata. Então está todo mundo vindo para o Brasil. As estimativas estão entre 10 e 50. O nosso ministro, o Joaquim, de Meio Ambiente, ele fala que podem ser até 50 Itaipus. Eu sou conservador, vou fazer só 10 Itaipus. Só 10 Itaipus em energia eólica. Então, o Brasil vai ser o maior produtor de energia barata verde do mundo. É o hidrogênio verde, como eles chamam, que é o combustível do futuro, a energia do futuro. E, ao mesmo tempo, conversando com Nissan, conversando com Volkswagen, está todo mundo testando o carro elétrico, o carro flex. Agora, principalmente, descobriram que são coisas... parece que tem 6 átomos de hidrogênio, o etanol. Então, você pode... Se você fizer um carro 100% elétrico, o carro não consome muita energia, não, mas a bateria, para ser feita, jogou carbono demais na camada. Produziu lá o furo lá na camada de ozônio. Já o etanol, não. O etanol, você pode ter um carro que é elétrico, mas a bateria é praticamente autocarregável com um pouquinho de etanol. Então, eu escutei isso do CEO da Nissan na América Latina, dizendo assim, olha, daqui a pouco nós vamos estar exportando esse carro para o Japão, esse motor, para o Japão e para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o da Volkswagen dizendo assim, olha, ao mesmo tempo nós estamos usando aqui o Flex. Então, o Brasil é uma grande fronteira de renovação energética. Acabamos de privatizar a Eletrobras, que é a maior empresa Eletrobras, a maior empresa de energia limpa do mundo, energia renovável do mundo. Então, o Brasil tem uma fronteira de investimento assim, absurda, vem dinheiro de todo lado, basta a gente se comportar, basta a gente não fazer bagunça. E aí eu acho que o nosso governo está no caminho da prosperidade. Nós estamos observando aí ao lado, Argentina desmanchando, Equador desmanchando, Bolívia desmanchando, a Venezuela já desmanchou. Nós estamos assistindo esse fenômeno no mundo. Lá do outro lado do mundo, uma guerra na Ucrânia. A Europa como dizia a secretária Yellen, a Europa não vai ser a mesma, o mundo não vai ser o mesmo. O pau vai comer lá um bom tempo. Ao mesmo tempo, a inflação subindo nos Estados Unidos, subindo na Europa. E o Brasil, ao contrário, a inflação vai começar a descer, nós estamos crescendo bastante esse ano, o ano que vem vai crescer de novo, esses programas de investimento vão entrar em fase. Então, o Brasil está com tudo para iniciar um longo ciclo de crescimento. Nós só temos que ter juízo, só temos que votar direitinho, fazer a coisa certa, seguir o caminho da prosperidade, está tudo arrumado. Então, eu queria deixar essa palavra primeiro, de celebração. Foram tempos muito difíceis, nós sabemos que foram tempos muito difíceis. De parabéns a todos por essa luta. Segundo, pela capacidade que o Brasil teve de não só resistir ao choque econômico, mas principalmente de fazer as reformas durante esse combate. E tem coisas que estão ao nosso alcance, estão sendo implementadas agora. Por exemplo, nós baixamos o ICMS, vocês viram, deu uma deflação. Agora estamos tentando baixar o IPI também. Queremos tomar conta da Amazônia, porque a ideia justamente é não atingir a Zona Franca de Manaus. Ok, são 4.000 produtos. Basta tirar 100 produtos, você protegeu a Zona Franca de Manaus, mas você deixou baixar o preço de 3.900 produtos no Brasil. Na hora que você tira o IPI desses produtos, o IPI desindustrializou o Brasil. O Brasil tem o minério de ferro, mas não consegue, tem que trazer aço da China para competir com os brasileiros, porque tem ICMS, IPI, esses impostos. Nós vamos acabar com esses impostos. Nós vamos acabar com esses impostos. O que nós estamos fazendo é justamente pegar esse aumento de arrecadação e reduz o IPI, reduz o ICMS. Essa é a nossa batalha. Nós somos um governo liberal democrata. Nós queremos reduzir a intervenção e o peso do Estado na economia. Nós queremos que cada um de vocês possa empreender, tendo o crédito mais barato, acessível, em vez de crédito só para campeão nacional. O crédito agora, 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no Brasil, que metade do crédito foi para pequena e média. Antigamente era só as grandes. O que nós fizemos foi justamente mandar o grande se virar no mercado. São números concretos. Tinha uma grande companhia brasileira que tinha um empréstimo de 10 bilhões no BNDES. E uma outra grande companhia brasileira, um outro campeão nacional, tinha 10 bilhões na Caixa Econômica Federal. O que nós fizemos?
vai procurar sua turma, venceu o empréstimo, vai procurar sua turma, você é grande, vacinado, maior, tem garantia para dar, vai ao mercado pegar o dinheiro. Devolva 5 bilhões para o governo federal, por isso que a dívida PIB não foi para 100% do PIB, porque nós fizemos eles desalavancarem os bancos públicos e pagarem as pedaladas que tinham sido feitas antes. Então, em vez de renovar 10 para um campeão nacional, 5 devolve para o Tesouro, para ajudar no combate à pandemia que nós estamos fazendo. E os outros 5 dá para 10 mil pequenas empresas, para 20 mil pequenas empresas. É dinheiro feito eles nunca viram, entendeu? Em vez de dar 10 bilhões para um cara, dá 100 mil empréstimos, 10 mil reais cada um, 15 mil reais para cada um, 20 mil reais para cada empresa pequena. Então, o Brasil realmente está no caminho da prosperidade, o crescimento está vindo, vai continuar, é sustentável. Tudo que nós estamos fazendo dentro de responsabilidade fiscal, sem hipotecar as futuras gerações. Quer dizer, nós pagamos a conta, os que tinham estabilidade no emprego, que tinham capacidade de ficar em home office, que tinham tido aumento de salário 50% acima da inflação nos últimos 17 anos, o nosso funcionalismo público deu uma contribuição, ficaram sem reajuste durante 1 ano e meio, e deram a contribuição justamente para os que estavam perdendo emprego, para os que estavam quebrando as empresas e eles sendo demitidos. Então, foi uma prova de solidariedade, de trabalho em equipe, você vê que não houve greve, confusão. Os brasileiros demonstraram um extraordinário senso de colaboração. Alguns lá em cima é que ficaram subindo em cadáveres para fazer política e sabotando e atirando uns nos outros. Mas a classe empresarial brasileira, o trabalhador brasileiro, todo mundo deu um exemplo de cooperação, não teve perturbação, não teve quebra-quebra, não teve assalto, não teve desorganização social, feito está acontecendo nos outros lugares. Então, eu quero deixar essa palavra aqui, primeiro de agradecimento, celebração do nosso esforço, do nosso trabalho juntos, e uma certeza de que o futuro à frente é bem melhor que tudo isso que passou. Esse pesadelo está ficando para trás, o Brasil já furou a primeira onda da doença, já furou a segunda agora, esse impacto inicial da guerra, e nós estamos preparados para seguir e com muito investimento. O mundo inteiro olhando, nós vamos ter o acesso ao CDE, todos esses investimentos dessa reconfiguração de cadeia produtiva virão para o Brasil, e nós temos que seguir essa ideia da transação tributária. Quer dizer, fizeram alguma operação política lá que acabou o tiro saindo pela culatra, mas nós temos que nos lembrar o seguinte, as mesmas vantagens que foram dadas para os outros setores, evidentemente, eventos, comércio e serviços, que foram quem foi mais atingido, tem que ter o acesso às mesmas possibilidades. Então, a ideia de você transferir uma parte desse excesso de arrecadação para um setor que foi atingido, e agora está reabrindo o restaurante de novo, e tem que ser fácil. Cair numa economia capitalista não é crime. Que história é essa? Você caiu, você se levanta, anda de novo, começa outra empresa, não tem esse negócio, meu nome está sujo, não consigo mais, não, isso está errado. Então é o seguinte, é parte do empreendedorismo falhar, às vezes você falha, e principalmente quando tem uma turbulência como essa, como foi o Covid, abatendo centenas de milhares de empresas. Não é vergonha de ninguém, tem que levantar, seguir, e o que nós pudermos fazer, o que pudermos fazer, conte conosco, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu vou pedir uma gentileza do ministro, mais um segundo, ministro. Nós sabemos da solidariedade do senhor para o nosso setor, e tem uma medida, que foi o PERSE, que isentou por 5 anos os impostos para o setor de eventos e parte dos bares e restaurantes. Uma portaria do Ministério da Economia restringiu isso a quem tivesse um cadastro burocrático no Ministério do Turismo. Nós pedimos ao senhor aqui, aproveitando esse momento de solidariedade e reconhecimento ao nosso sofrimento, que elimine essa portaria e abra para todos os restaurantes esse benefício. Né? Numa hora dessa que eu sinto falta para o Bruno. Se o Bruno está lá do meu lado, cadê o Bruno? Está lá. Se o Bruno está lá do meu lado, eu só falo assim, aí Bruno, vamos fazer. Em 24 horas ele tinha resolvido tudo. Então eu vou ver como é que eu faço, mas eu estou sentindo falta dele. Ô Bruno, então ele está cuidando, virou guarda-costas do presidente, era o meu guarda-costas. Ô Bruno, agora, vocês dois que conhecem, amam e sabem a importância desse setor e que sabem que a nação precisa dele e nos deve, de certa forma, ajude a solução para nós, ministro. Obrigado, um abraço a todos.
queremos registrar e agradecer a presença da senadora doutora Eudócia, deputada federal Bia Kicis.